Boa noite. Encaminhando aqui a live pro povo. Olá, pessoal. Vai me ajudando a encaminhar a live pra galera. Tô aguardando o Thales entrar aqui pra gente começar. Olá, olá. Boa noite, povo. Olá, Boa noite. tudo bem? Olha que fundo esotérico dele, meu Me Deus. atrasei um pouquinho, né? Desculpa. Tudo bem, amado, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa de 5 minutos. Eu sei que as pessoas estão muito animadas com essa live, mas acho que tá tudo bem. A expectativa tá grande, mas dá para aguentar, né? Tá, o povo consegue segurar essa ansiedade. Ó, Ai, todo mundo encaminhando a live aí, todo mundo que entrou, clica na setinha, encaminha para alguém, que esse assunto a gente vai trazer com o máximo de leveza possível, mas é um assunto muito sério e muito profundo. Mas vamos trazer com o máximo de amorosidade que a gente puder no nosso coração esse assunto. segura a emoção. Segura a emoção, é profundo, né? Vou introduzindo aqui, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto vocês vão encaminhando a live para outras pessoas. Eu me chamo Maísa, trabalho com terapias, mas o meu lugar de fala vem muito mais de uma pessoa que está olhando para dentro e buscando sempre se desconstruir e expandir do que do lugar da terapeuta. Esse foi só um papel que eu descobri nessa jornada aí de autoconhecimento que eu passei a exercer, mas não é o meu principal papel aqui. Meu principal papel é de usar o meu próprio processo como inspiração para o processo de cada um, né? Olha, ficou parecendo um filme esse seu filtro, que style. Eu tô tentando botar um filtro para ver se eu melhoro um pouco aqui a minha. Tá ótimo, tá perfeito. Então, só para falar que nem não somos psicólogos, não somos aqui pessoas que estão preocupadas em trazer conhecimento técnico, estamos trazendo discussões, debates, para que a gente traga luz, traga consciência para coisas que se evita falar, por exemplo, se evita explorar de uma maneira mais profunda. Esse é o nosso objetivo aqui, não é ficar trazendo solução ou resposta, mas levantar questões e trazer luz e que vocês interajam também nessa discussão para que ela fique cada vez mais rica. É isso. Eu quero agradecer primeiro de novo esse convite incrível que você me fez. A gente tem trocado bastante também, né? Assim, desde da primeira live que a gente fez. Então, que bom que esses encontros virtuais eles também reverberam em encontros reais mesmo. Então, a gente tem dialogado muito sobre diversos assuntos, né? Eu tenho acompanhado suas postagens, você também acompanha as coisas que eu tenho reverberado por aqui. E aí você me fez esse convite para falar sobre machismo, traumas e distorções da energia Bota logo sexual, a cara falando no sol. que era para a gente falar, entrar numa discussão mais profunda. Eu falei, então se vê isso para mim, vamos lá, vamos falar sobre isso. Eu gosto Mas logo de pegar o povo assim. boa introdução, né? Eu também falo daqui de alguém que está numa busca pessoal, né? Num processo de autocuidado. Deu uma travadinha, mas já vai voltar. Voltando. Deu uma travada, mas voltou. Voltei? Então, ótimo. Voltou.
Então, tenho esse trabalho com o Jorge e o Paulo, e com o Marcos, que a gente desenvolveu, o Entre Homens e tal. Então, a gente se conectou a partir disso. E sempre que eu sou convidado a poder comunicar, falar sobre esses processos de cura para o masculino, eu sempre me coloco assim à disposição, porque é um lugar que eu estou, né, na minha busca. Então, falo desse lugar de um homem que está tentando, de alguma forma, deixar alguns padrões de lado, sair das caixas e poder ser mais do que o que se espera, né, do masculino, né? Com Ser um ser certeza, o múltiplo. lugar desse lugar de desenvolvimento, de expansão de consciência é um lugar que precisa de muita humildade, de se reconhecer ignorante, de se reconhecer preso a padrões, de se reconhecer responsável pelas mazelas que cria na vida. É um lugar que precisa de muita humildade. A pessoa que está na arrogância não evolui, a pessoa fica paralisada. Então a gente precisa de muita humildade para falar: caraca, fiz merda mesmo e preciso olhar para isso, sabe? Total, total. Eu acho que esse é um primeiro, é uma das coisas que eu tenho aprendido nesse processo de desconstrução, né? Acho que já começando a falar sobre essa coisa do machismo, até compartilhei com você, né, antes da gente entrar, que eu estou num momento bem sensível, assim, estou passando por alguns processos, né, de cura e também processos desse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento. Enfim, eu sou artista, eu sou ator e eu trabalho com arte e meu trabalho está completamente paralisado. Então são muitas coisas e me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né, já é algo novo, né, já é algo que é diferente de um padrão que eu pudesse repetir dentro dessa coisa da masculinidade, né. Então me colocar num lugar de vulnerabilidade, dizer, ó, não, nesse momento eu não estou bem, eu não estou dando conta, eu estou precisando de ajuda. São coisas que para o masculino isso é um processo que é muito negado, né, e que isso já dificulta muito esses processos de cura para a gente, né? Esse processo de buscar o autocuidado. Então, já é um aprendizado, assim, né? De me colocar num lugar de vulnerabilidade, de aprender a olhar e assumir os erros, né? Também essa sustentação do certo, de não poder errar, né? Eu tenho passado por isso, tenho cometido alguns erros agora nesse processo de pandemia, assim, de tipo, ai, meu Que bom Deus, o você que é que eu tá estou vivo, fazendo? então, né? Porque basta estar vivo É, para errar. exatamente. E aí estou comunicando, né? Aprendendo a comunicar, que eu acho que é o primeiro passo, aprender a expressar essas coisas, assim, né? Colocar para fora. O processo de aprimoramento da comunicação vai para sempre isso aí, né? Por mais que a gente estude e aplique, a gente vai melhorando, mas sempre tem como melhorar mais. Eu vou dar uma introduzida aqui com base numa perspectiva que eu tenho. Eu até publiquei um trecho de um livro que traz muito essas reflexões e que eu concordo muito, é uma visão que eu compartilho muito, que é o Amar e Ser Livre, do Prem Baba. É muito profundo. Eu já li ele em algumas lives minhas, já tem algum tempo. Ele traz uns questionamentos bem profundos. Eu publiquei um trechinho até para já ir preparando o pessoal para a live. Então, vou só dar uma introduzida no porquê que a gente está trazendo esses três assuntos que talvez não esteja tão clara a conexão dessas três coisas para quem está aí online, né? Ele fala muito dos traumas de infância, né? E aí não é só para o machismo, é para qualquer coisa, mas a gente está trazendo esse viés do machismo porque a gente começou a interagir por conta do caso lá do estupro da garota dos 10 anos, que levantou vários questionamentos para muitas pessoas. A gente não vai falar sobre o caso aqui, porque não é o foco, mas a gente vai falar dos questionamentos que começaram a surgir por conta disso, né? Então ele fala assim da questão das questões de infância, dos traumas, né? O que acontece? A gente tem um sistema de chakras que a energia flui pelo nosso corpo, né? Então que a energia vital também, que alguns chamam de energia sexual, né? Mas eu gosto mais dessa palavra energia vital, que é a energia da criação, né? O que a gente canaliza para tudo na vida. Então ela flui pelo corpo, né? E quando a gente é criança, essa fluidez da energia é livre. Aí, conforme a gente vai tendo as experiências, né, de rejeição, de humilhação, de abandono, de exclusão, né, essas coisas que todos nós passamos, basta estar vivo para passar por essas coisas, independente da infância que teve. Claro que tem
mais repressão ou menos repressão, tem questões mais graves ou menos graves que geram mais repressão ou menos repressão. Mas todo mundo passa por essas coisas, né? Que gera a famosa criança ferida, ou o eu inferior, como ele chama no livro, né? Eu inferior ou criança ferida é a mesma coisa. Por conta dessas experiências que a gente passa, né? Que a gente entende que foi rejeitado, humilhado, excluído, abandonado, o que quer que seja, uma negligência ali das nossas necessidades, às vezes, a gente começa a reprimir partes nossas, né? É como se a gente falasse assim: bem, essa parte que eu manifestei aqui agora teve uma resposta negativa, então eu preciso começar a esconder essa parte minha porque ela não é aceita. E aí começa a criar essa separação do nosso eu completo, que quando a criança está ali na primeira infância, ela é corpo, mente e espírito totalmente conectada, assim, não tem essa cisão. E aí, diante dessas experiências, a gente começa a separar a nossa essência esse outro eu e cria essa figura da criança ferida que nos acompanha por toda a vida e que é um lugar de muita cura, que a gente tem que mexer muito. E ir acolhendo, aprendendo a acolher essa criança, ela não some, né? A gente vai, quanto mais a gente vai olhando para essas feridas, mais a gente vai expressando a nossa criança livre, né? Que é essa criança que não tem a repressão, que é a criança espontânea, que se diverte, que é alegre, né? Que simplesmente flui pela vida. Então a gente tem que ir olhando para isso. E quando gera esses bloqueios ficam armazenados no nosso corpo energético e físico também, às vezes, né? Às vezes vai até para uma somatização física, dependendo do nível que isso está reprimido. Mas isso fica armazenado no corpo energético, né? Através de bloqueios nesses chakras que a gente tem, né? Que são vórtices de energia pelo corpo. Aí não vou entrar muito nesse detalhe porque não convém, mas só para o pessoal saber. E aí, a criança precisa de limites, né? Óbvio, todos nós precisamos. Só que muitas vezes esses limites são impostos de uma maneira um pouco agressiva e aí gera essas distorções. E esses bloqueios distorcem essa energia sexual. Por isso que a gente fala também da distorção da energia sexual relacionada a esses traumas e a esses comportamentos machistas, né? E aí, para a mulher também tem comportamentos machistas e várias outras distorções que vão além do machismo, né? Mas a gente está trazendo esse viés especificamente. E essa separação do nosso eu com essa essência que cria essa criança ferida gera um vazio dentro da gente, gera uma carência. Que aí a gente vai... que tem essa dor, né? Que a gente muitas vezes vai botando um monte de coisa em cima para não ter que lidar com isso. E isso, muitas vezes, como é que a gente vai fazer para lidar com isso? A gente vai desenvolver um processo, um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa vem uma negação de que isso está ali, tanto que passar anos e anos e anos a gente já nem sabe mais que aquilo está ali dentro, e aí precisa fazer um monte de coisa para descobrir que tem essa dor ali, porque já não olha mais para isso, fica trancado num porão lá dentro da nossa mente inconsciente que a gente não quer acessar por nada nesse mundo. E aí a gente vai para o amortecimento, para as estratégias de anestesiamento, que muitas vezes vão para onde? Vão para o sexo. E aí vai a distorção da energia sexual, porque é a nossa principal fonte de prazer, é a nossa energia sexual. Então a gente acaba distorcendo isso de um lugar de amor, de leveza, de espontaneidade, para um lugar de medo e ódio. E aí o medo e o ódio dessas vivências de infância ficam associadas à energia sexual, e é aí que dá a merda toda, que vem a pornografia, que vem os abusos, que vem toda essa porcaria que a gente tende a chamar de maldade no mundo, vem desse mecanismo básico. Algumas pessoas têm isso menos ou mais distorcidos, mas é o que eu falei no texto, quanto maior a dor, maior é a repressão que essa pessoa carrega, né? Então a gente não é para justificar, mas é para trazer um olhar de compreensão de traumas e de dores profundas por trás de comportamentos tão deturpados. Não adianta a gente ficar julgando e ficar preso à mentalidade da punição. Como eu falei com vários homens, né, que eu tenho conversado comigo, porque eu tô provocando bem essa questão de aparência e masculinidade ultimamente no meu perfil, e os homens estão começando a ficar um pouco incomodados, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Acontece, estou preparada para lidar com os questionamentos. Qualquer coisa encaminho para vocês lá da masculinidade. Eu falo, vai lá participar desse grupo. Eles podem te acolher melhor do que eu. Né? Legal, exatamente. Pô, eu já li esse livro, ele foi muito importante para mim, inclusive, em um momento bem importante também de transição assim, na minha vida. É, Bem, você levantou várias questões que são importantes, que me tocam assim, e deixa eu ver o que é que eu
vou falar a partir disso. O que eu sinto... Tem um lugar que eu acho que a gente também estava conversando a partir desse, né, do que ocorreu e tal, que eu acho que é importante a gente olhar, que é esse lugar também de generosidade para a gente olhar para quando isso aconteceu, qual era o lastro que nós tínhamos para lidar com isso. Eu Hum, acho que esse processo também de negação que às vezes a gente entra, quando a gente reconhece, é muito ficar olhando para o passado como se a gente não... Ah, por que eu não dei conta disso naquele momento? Né? sim, Ah, por que eu não... como é que eu deixei isso a acontecer durante culpa, né? muito tempo? Então você começa, inclusive quando você é vítima de algum processo, né? Então, é muito comum que a gente entre num processo olhando para trás e é, é, essa ideia da gente, inclusive, não se relacionar diretamente ou não querer aceitar aquilo, vem de um lugar de culpabilização, de você se sentir culpado por você não ter dado conta naquele momento. Total, já E eu passei acho por que relacionamento abusivo e foi isso aí. O chicotinho veio assim, como é que eu não vi essa merda antes? Meu é, Deus! é. E aí você entra num processo também de um reconhecimento, de você sentir uma raiva e uma coisa terrível, e isso a gente pode falar em diversos processos, né? Familiares, enfim, quantas relações, quantas coisas a gente percebe nas nossas relações familiares. Então, esse mês eu falei, fiz um vídeo sobre a paternidade, por exemplo, né? Quantas coisas a gente reconhece nas nossas relações familiares e que a gente, caramba, vê, putz, como é que meu pai fez isso comigo? Como é que a minha mãe fez isso comigo? Como é que a minha irmã fez isso comigo? Como é que o amor da minha vida fez isso comigo? E, e a gente tem que entender esses processos de lastro mesmo, assim, né? De qual momento que eu estava vivendo, qual era o espaço que eu tinha naquele momento para dar conta disso. Porque a mente e o corpo da gente também criam essas defesas e da gente, de alguma forma, se relacionar com aquele momento de como a gente poderia se relacionar, É né? muito fácil a gente, E a depois que parte... amplia a consciência, olhar para trás e julgar, né? Mas, pô, agora É, você já ampliou sua consciência. Naquele momento você não tinha essa consciência. Não... Aí quando você amplia a consciência, exatamente. olhar para trás e julgar o teu eu daquela data, não vai adiantar nada. É só um jeito de ficar se punindo, né? Exatamente. É olhar com generosidade para tudo, né? Para esse ambiente todo e olhar com a potência que se tem desse momento presente em que você toma consciência disso. Não é fácil, é desafiador, as dores são latentes, essa percepção, e eu acho que o fato, inclusive, que eu acho que tem a ver também com esse lugar de que você, essas duas fugas, por exemplo, que no masculino acontecem muito, né? De você ir para as distorções, de você buscar, por exemplo, as drogas, tem, né? São os casos, a gente está falando de dados Compulsão, mesmo. ponto, né? Compulsões e Isso, vícios, compulsão, qualquer coisa. Às vezes é exatamente. por compras, às vezes é por sexo, até por exercício físico, Trabalho, comida, trabalho, vai para tudo. exatamente. Então, são, de alguma forma, as fugas da gente para a gente enfrentar realmente esse processo que não é um processo... Travou um pouquinho. Já vai voltar, já vai voltar. Voltou, voltou. Não é um processo fácil. Processo fácil, né? A gente, quando você entra num processo de autoconhecimento, dessa expansão da sua consciência sobre a sua vida, você vai reconhecer coisas que não são. Você vai reconhecer a sua luz e a sua sombra, né? Então, É, esses reconhecimentos não são reconhecimentos fáceis, né? Lidar com a sua sombra não é uma coisa fácil, mas é necessário, né? É necessário porque onde há luz, há sombra. Só há eu falo, se a sombra pessoa com ainda está no luz. momento de só ver a luz, vai mais fundo, gente. Vai um pouquinho mais fundo que É, vai chegar. Ok, a gente precisa exatamente. fortalecer a luz para dar conta de lidar com as sombras, senão a gente se perde também. Faz parte passar por esse momento, né? Mas não é só isso, tá? A gente se apega a É. isso às vezes, mas o real trabalho é fortalecer isso aqui para encarar esse outro canto aqui. Exatamente. Então, eu acho que tem esse lugar que eu tenho. Eu acho que quanto mais a gente entra nesse processo com uma generosidade com o nosso caminho, com uma predisposição a olhar para esses campos, assim, com essa generosidade,
eu acho que isso torna o caminho contínuo, né? Não, você não vai entrar num processo de você entrar em tantos processos de fuga, assim, né? Porque é um processo que você externaliza, é isso. Quando a gente fala, inclusive, nesse processo da masculinidade, a gente fala muito isso. A gente já vive com muitos estímulos externos no masculino, né? Com essa relação de poder, com essa relação do que você tem que buscar, com esse script do que você tem que ser, como você tem que ser, o que você precisa conquistar. Então, que são aprisionamentos, né? São coisas que são construídas de uma forma externa e você vai, de alguma forma, seguindo esse script e se aprisionando cada vez mais. Que é difícil você viver o tempo inteiro nesse estímulo externo e você entrar num estímulo, você ir para dentro, você buscar essa internalização, para você olhar para dentro e reconhecer a sua responsabilidade, né, dentro das suas ações. Porque eu acho que quando você fala sobre a infância, é um momento realmente que você está à mercê do seu ambiente, do que acontece em volta. Você é um ser que você precisa dessas. Você É, vive por referências, depende, de você fato. depende dos outros. E é o processo de quando você vira adulto e quem vai para os processos terapêuticos, quem busca ajuda psicológica e tudo mais, a gente sabe que todo esse processo de reconhecimento desse adulto que você é olhando para essa criança, é É, olhando para essa criança ferida, colocando ela no colo e entendendo de onde é que você veio, que história é essa, né? O que você precisou. Eu uso muito um exemplo que eu até já conversei com você na outra, de como eu me comportava e de alguma forma de uma compulsão que eu tinha por trabalho, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. para o Eu masculino é tinha muito comum, né? Ser direcionado é, para esse lugar. isso. Então, e eu tinha uma coisa de realização que eu acreditava que esse processo de você do tempo inteiro estar trabalhando e tal, não sei o que, né? Era uma coisa que me fazia bem. E aí chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu trabalhava tanto, que eu tinha tantas conquistas dentro da minha área profissional, que eu não conseguia celebrar essas conquistas. Porque Checklist, né? porque eu só passava por cima delas. E aí olhar para isso e entender por que naquele momento eu precisei ser essa pessoa. Por que nesse momento, sabe? Acolher isso e não ficar dizendo, meu Deus, perdi parte da minha vida sendo compulsivo, trabalhando pra caramba, e não sei o quê. Não, é olhar para aquilo e entender assim, quais foram os ganhos e as perdas reais com isso, com esse processo. Sim. E olhar para isso e honrar Não é nem a esse caminho perda, que eu né? preciso. É o aprendizado. É, A perda é o aprendizado. exato. Exato, ou seja, é honrar esse caminho, porque é o caminho que eu pude fazer. Eu não tenho outro caminho, eu não trilhei outro caminho. Foi esse caminho que eu trilhei. Então, olhar para esses caminhos que a gente trilha com generosidade e poder ser generoso no presente também com isso, que eu acho que tem muito a ver com colocar no colo essa criança ferida, né? Que se fala muito sobre isso. É poder olhar para essas histórias que tem os seus níveis completamente diferentes, né? Assim, tem coisas que acontecem que em histórias de pessoas, mas que aí a gente vê como são indivíduos completamente diferentes, assim. Eu tenho pessoas conhecidas que passaram por situações na sua infância que são completamente assim, que eu não consigo conceber porque eu não passei, não tem a ver com as coisas que eu passei, mas que são pessoas que conseguiram lidar com isso e construir uma vida adulta de uma forma completamente diferente, porque realmente conseguiram olhar para esse passado e dizer, ó, e conseguiram buscar, né, dentro das suas realidades, formas de cura, de generosidade com esses momentos que passaram, que faz com que hoje elas sejam pessoas incríveis, né? Sejam pessoas que conseguem lidar com essas questões de uma forma mais amorosa consigo mesmo, né? É o primeiro passo, né, que você falou, para acolher, primeiro a pessoa tem que reconhecer que tem alguma coisa, né? Acho que é o primeiro passo é sair da negação. Eu já vi muita gente que ainda está nesse lugar da negação. E aí, nesse lugar, realmente não acontece nada. E a gente precisa tomar cuidado quando é uma pessoa próxima, às vezes, da gente ficar tão
A gente está vendo o que está acontecendo, que a gente quer tirar a pessoa daquela inércia. E aí, às vezes, a gente invade o processo do outro. Ainda mais eu que tenho uma facilidade grande de ver o que está acontecendo por trabalhar com essas coisas e por fazer muitos processos meus há bastante tempo já, né? Para mim é muito fácil enxergar o que está acontecendo. E aí é esse lugar de quando é uma pessoa próxima, a gente aprender a respeitar o tempo do outro também é um grande aprendizado. Porque muitas vezes por egoísmo, porque está incomodando a gente quer tirar o outro da inércia, porque o outro está projetando aquilo tudo em cima da gente e a gente tá, caraca, que saco, cara, podia sair desse rolê e enxergar logo o que está acontecendo. A gente acaba muitas vezes invadindo o processo do outro e isso também não é legal. Porque às vezes isso afasta a pessoa, né, do processo, porque a gente acaba invadindo e a pessoa não está pronta para enxergar aquilo, né? E isso às vezes acaba afastando ela mais ainda desse processo de enxergar e às vezes ela se afunda mais ainda. Eu já cometi esse erro algumas vezes, né? E eu estou aprendendo, estou humana, estou aprendendo também, né? É, é. Essa coisa de você que a gente de alguma forma existe agora esse esse termo que fala sobre responsabilidade afetiva, por exemplo, né, de você entender com quem você está se relacionando assim, é, e e você poder olhar para esses comportamentos que você tem e reconhecê-los em qualquer momento. E aí vem uma questão talvez com também esse processo de infância e tudo mais, né? Porque tem esse lugar da gente não querer, todos nós, aí é uma coisa que é a humanidade, de você não querer ser rejeitado, né? De você ter medo da negação do outro e tudo mais. Então, às vezes, nessa falsa ilusão, você não consegue ser verdadeiro com as pessoas com quem você está se relacionando, né? E, e colocar para fora esse lugar de vulnerabilidade e insatisfação, assim. E, cara, é um exercício árduo, é um lugar que eu, inclusive, reconheci muito e reconheço em mim até hoje, e que eu tenho feito um exercício que não é um exercício fácil, assim, de expressar mesmo, assim, né? Eu cometi alguma coisa, estou ali no deslize, por mais que isso me corroa e que isso, né, que eu sinta alguma coisa que isso se torne um exercício quase que doloroso para ser feito. Eu tenho feito um exercício de expressar, de dizer assim, olha, dizer eu não estou bem, eu não estou bem, eu acho que me atrapalhei aqui com isso aqui, por isso eu estou, sabe? Isso tem relação aí com a coisa, com a energia sexual, sabe? De você, quantas vezes isso é uma coisa que eu posso falar e que eu já ouvi vários amigos falarem, relatos, inclusive nas rodas de homens. Quantas vezes a gente se submete ao ato sexual? Quando eu falo se submete, é se submeter mesmo, pelo simples fato de você não querer negar que você não está afim, que você naquele Total. momento a sua energia não tá batendo com aquilo, sabe? Sim. Isso É, é e é uma o coisa lado que eu do me patriarcado que reprime o homem, que tem que estar sempre afim, que tem que estar sempre na performance, que tem que sempre querer, porque se não quer, já começa a apontar, porque é viado, porque é isso, porque é aquilo. Esse machismo afeta tanto homem quanto mulher, né? E as mulheres estão tão é, feridas que às vezes esquecem de olhar que isso é ruim para todo mundo. Claro que eu acho que a repressão é um pouco mais pesada para o lado das mulheres do que para o com lado certeza. dos homens, né? Porque vai para o lado da violência, muitas vezes, né? Tem a questão física também que impacta aí do homem por uma questão histórica de trabalho braçal, ter uma força física geralmente maior do que a da mulher, e isso é um lugar de ameaça para nós e tal. Eu entendo tudo isso, mas a gente precisa olhar que o sistema prejudica todo mundo, né? Não só as mulheres. Total. Total, e tem esse lugar real da distorção mesmo, né? Dessa distorção da energia sexual no masculino, assim. Às vezes a gente entra num processo de um padrão tão repetitivo disso que é uma quase é como se a gente tivesse anestesiado. A gente vai, gasta É. aquela energia e tudo mais, e aí no outro dia você sente um banzo, você sente uma energia ruim. Ou então você acaba de fazer o ato sexual e você começa a destratar a pessoa que está do seu lado, sabe? Ou ser Por indiferente. conta de ser indiferente e você acha que você começa a internalizar que aquilo é um comportamento natural, normal, por você ser homem, por você ocupar esse espaço de poder. Só que você está se flagelando, assim, você está se autoflagelando. Essa energia é sua energia, é uma energia vital e assim
Por que essa necessidade de você não negar algo que você não quer? Por que você tem que dizer sim a todo mundo que te deseja? Por que isso que vai sustentar a sua masculinidade, sabe? E por que essa masculinidade é importante para você de ser sustentada? Então, são questionamentos que a gente precisa começar a se fazer. Porque isso vai, inclusive, é, vai construir o seu círculo, as suas relações, né? E isso, inclusive, os homens não começam a perceber isso, assim. E por isso é tão distorcido. Por que a gente fala tanto e esses projetos da masculinidade estão começando a explodir de espaços de acolhimento, espaços onde você possa colocar sua vulnerabilidade sem medo, sem ameaça, porque nós homens não construímos esses espaços. A gente constrói espaços completamente superficiais, não são espaços profundos, sabe? Não são espaços onde a gente está aqui, porque existe esse medo imenso da gente se expor, assim. E eu falo sobre isso, assim, tem lugares hegemônicos de poder da masculinidade que realmente, quando você quebra essas barreiras, você vai perder. Mas, por outro lado, você abre espaços de libertação, porque, para mim, por exemplo, é libertador poder estar aqui falando sobre essas coisas. Isso é um processo que faz parte da minha construção. Se eu estou aqui agora falando sobre isso, é porque isso toca, isso perpassa em mim. Então, essa oportunidade que eu tenho de estar aqui, de poder me expressar dessa forma, isso faz com que eu crie meus ciclos, né? Os meus ciclos de amizade, os meus ciclos de pessoas que eu quero trocar energia, as minhas escolhas de como eu vou me experimentar com o meu corpo e entender que energias sexuais são essas que a gente constrói, né? Então, eu acho que é isso. A gente precisa sair um pouco desse modo repetitivo do que a gente precisa construir externamente e entrar nesse modo de um olhar para dentro, né? Sim, eu tenho a impressão de De que isso para a mulher é um pouco mais fácil do que para o homem, porque a repressão do lado emocional para o homem é mais severa, né, do que para as mulheres. total, total. Isso não dá para explicar assim, né? E a gente é um lugar que a gente fala o tempo inteiro e é engraçado também falar disso, porque tem inclusive essa visão da ferida feminina mesmo, de quando isso se coloca, isso é posto, parece que a gente está invertendo o lugar da vítima e do opressor, né? Só que as coisas não são um lado e outro, né? A gente precisa verdadeiramente compreender isso. E quando eu falo disso, é de uma perspectiva de uma construção de algo ideal e não do que está posto, Todo né? mundo É é de vítima, algo na que verdade, né? Na minha visão. Todo é, é mundo do, é é do vítima. que se quer construir, né? Eu não estou negando a realidade quando eu falo sobre isso, né? Eu não estou negando que na realidade na maior parte do tempo são as mulheres, o maior número são as mulheres que são oprimidas por esse sistema e elas são quem mais sofrem com isso, ponto. O feminino, na verdade, né? Porque o LGBTQI também está nesse bojo, né? Os homens que não são, que não se enquadram nisso, que se relacionam com mulheres afetivamente, que se colocam num espaço que tem contato com essa feminilidade também de alguma forma sofrem com isso, são camadas. Mas é um fato também, assim, isso não vem, a gente precisa entender, eu acho que essa compreensão de que isso não acontece, não é não é o homem, o masculino, assim, tipo, essa formatação, tipo, é uma construção mesmo, é uma construção social, assim, e Tudo está, olhar de né? onde, Nada é. é, exatamente olhar para de onde isso vem, ver as causas, as consequências e tudo mais é muito importante. Só que também nós homens, podemos olhar para isso com essa generosidade que eu falo, a gente virar ator dessa mudança, né? A gente Sim. poder atuar na mudança.
E Sim, porque nesse não. ponto eu me vi até, né, nos meus relacionamentos, às vezes o cara me cobrando um acolhimento, até cheguei a conversar isso com você. Eu falei, pô, eu tenho que me acolher, eu tenho que lidar com os meus processos, eu tenho que lidar com o teu machismo e eu ainda tenho que conseguir te acolher no meio do teu comportamento machista. Tudo isso no meu colo, tá? Tá bom, falou aí. Tudo sobra pro lado feminino da mulher ter que E dar é conta de real. tudo, de ser a mãe de tudo, de ter que aceitar tudo. Tipo, não vou aceitar porra nenhuma, não. Agora, nesse momento, não dou conta de aceitar essa merda. E não bota essa responsabilidade em mim. Vai aprender a se acolher. Não vem exigir que eu faça isso, né? Nossa, eu fiquei muito revoltada com essa Total, 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 total. Isso é uma coisa que eu tenho também olhado muito assim em mim, no meu comportamento, assim, né? Quais são os momentos em que esse lugar hegemônico de poder me coloca numa posição em que eu me autorizo a cobrar das minhas parceiras o cuidado, que é um cuidado que eu tenho que buscar. Assim, Exatamente. isso daqui que eu estou cobrando, e eu acho que isso, independente de feminino ou masculino, mas isso que eu estou cobrando do outro, eu estou cobrando por quê? Né? De onde é que vem essa cobrança? O que é que está faltando? Isso é do outro mesmo? É em mim? Para a gente perceber, inclusive, de tipo Sim. assim, isso é do outro, é da sua relação com o outro. Pô, isso não me faz bem, então tome uma atitude, né? Vou tomar uma atitude. Isso daqui, essa relação não está fluindo nesse sentido. E isso não quer dizer que você não pode solicitar do outro. E aí que eu acho É, que é o poder da comunicação, entende mais? Eu acho que é, os homens têm um problema sério com essa coisa da comunicação. Então, assim, todo mundo, eu acho. é, mas eu falo dessa coisa do sentir, Sim. eu falo porque isso é entre eu e meus amigos, entende? Tipo assim, os homens que eu tenho à minha volta, de você olhar tipo um amigo seu se debatendo com alguma situação, mas não podendo verbalizar a situação, não conseguindo verbalizar, assim, formar Sim. uma frase, dizer, olha, é isso que eu estou sentindo, Não, sabe? começa a atacar, às vezes, e E criticar o comportamento e jogar em cima da outra pessoa, da mulher ou quem quer que seja no caso, isso. mas não chega e vira e reconhece o que é que está acontecendo, qual é a necessidade que não está sendo atendida ali. Eu É. queria atenção, eu queria amor, eu queria receber afeto. E eu tô falando dos Nossa, meus amigos, mas eu tô falando de mim, né? Eu é tô falando de claro. mim. Quantas vezes na minha vida eu me vejo, e o que eu estou fazendo agora é também tentando, no momento que eu reconheço que eu fiz isso, é olhar para isso e comunicar, sabe, para a pessoa, dizer, velho, ó, não tô bem, alguma coisa aconteceu naquele dia, eu senti uma coisa muito enviesada, o que eu senti foi isso, o que faltou em mim foi isso, eu tô tentando ver se isso é meu, ou se isso foi a partir do que você fez comigo. E colocar, velho, tipo, colocar no mundo, jogar assim, e ver o que é que acontece, ver o que é que vai, e aí perder um pouco desse medo da negação, porque é isso também, né? O masculino, ele é muito pouco acostumado no mundo a ouvir nãos, né? A gente tem esse grande problema, a gente vê a quantidade de assassinatos que tem por fim de relacionamento. Isso tem a ver com o processo de você se sentir no direito, ou seja, você não ser apto a ouvir a negação de algo, né? E Então, vem desse lugar de rejeição, que é muito doloroso e muito de profundo. Essa é a rejeição. dor da rejeição. Exato, exato. Então, assim, por quê? De onde é que vem isso? Eu acho que Né? vem muito De dessa onde é que... aprovação da figura paterna, assim, na minha visão, a maioria vem da necessidade de aprovação da figura paterna. É o que eu vejo. Total, Assim, não dá para generalizar, né, e falar que todos os casos são isso, mas eu vejo isso com bastante frequência, assim. total, total. Não dá para generalizar, mas pelos números, né, de como a paternidade é tida, a gente pode ter uma noção de que é um grande número, né? Sim, que E daí que as isso não conquistas é em termos de trabalho, de mulheres, de tudo é para provar para o pai o quanto eu sou foda, para ver se o pai me aprova, né? Já que ele me rejeitou, olha aqui, eu vou ser o mais macho que eu puder, vou ter o maior total, número de conquistas que eu puder, que é para provar para o meu pai que eu sou esse homem foda que ele não reconhece que eu sou, né? total, total. Vou ali na terapia, daqui a pouco eu volto, tá? Fazer essas lives é botar a cara no sol real, né?
É mexer com as Mas feridas. total, total. E também olhar para isso, assim, né? Também eu estava falando sobre isso lá quando eu comecei a pesquisar também, né? Sobre essa coisa da paternidade e tudo mais, e olhando para a minha história e tudo mais, é também olhar para a história dos nossos pais, né? Que são pais que Nossa. viveram com outros pais, que são. Então, eu acho que quando eu falo de olhar com generosidade, aí não tem. Aqui não tem um papel Haribo da gente estar aqui, tipo, Não, diminuindo as questões, não. É não. ampliando mesmo, assim. É ampliando no olhar de, tipo assim, é olhar para essas histórias, é olhar, sabe? Procurar saber de onde é que você vem, como é que as coisas se deram, sabe? Como é que você nasceu? Como foi o seu parto? Como é que foi, né? Como é que se deu essa junção? Como é que você viveu essa infância? Como é que foi a Olhar para relação essas deles coisas com os pais deles, né? Isso com diz os pais muita coisa. deles. Exatamente. Então, para que você saia desse lugar da culpabilização, que eu Total. acho que é isso que a gente precisa de alguma forma, assim, É quando o a gente fala primeiro sobre essa passo. coisa da responsabilidade, não é você, homem, não é você não olhar para quem foram os seus opressores, para quem te Não. oprimiu, para quem te violentou, não tem nada a ver com isso. É você tomar as rédeas da responsabilidade dos lugares que você pode agir dentro desses reconhecimentos, né? Inclusive entendendo esse lastro que você tem. Não é você ultrapassar os seus limites, não é você porque senão você vai entrar em outros padrões, né? Você vai o tempo inteiro estar respondendo a algo. E a vida a gente não está para responder o tempo inteiro, existir, né? A gente não está aqui para responder com ações o tempo inteiro. Às vezes a gente está para parar, a gente está para recolher, para se Né? A gente cuidar, não tá para reagir, né? Porque na verdade para você reagir. recolher é uma resposta muito sábia às vezes. Exato. Reagir. A palavra é essa mesmo. Reagir. Parar de reagir e agir, né? Sim. Vamos agir mais do que reagir. E olhar para essa criança ferida também tem esse lugar de desconstruir a idealização dos pais, né? Quando você fala de parar de culpabilizar, tem a ver também com desconstruir a figura idealizada do pai e da mãe, que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente ainda está preso na mágoa, no ressentimento, no ódio, ainda olha para o nosso pai, para nossa mãe com raiva, mesmo que a gente não saiba o porquê, porque eu fiquei muito tempo sentindo raiva e tendo gatilhos de raiva acionados com meu pai, com minha mãe, sem saber por quê. Porque eu estava muito inconsciente a respeito das questões. E aquela coisa, minha raiva estava muito reprimida, só que ela era acionada o tempo inteiro. E eu não entendia de onde que vinha tanta raiva, porque eu olhava para minha infância e falava, gente, mas não aconteceu nada, eu não fui abusada, eu não fui, ninguém me bateu, eu não via nada absurdamente relevante assim na minha infância, quando eu ainda estava no estado de dormência com a minha consciência, né? Então eu não entendia de onde vinha tanta raiva, de onde vinha tanto sofrimento, né? E eu precisei ir desconstruindo muito. Eu tô há 4 anos curando essa criança ferida, gente. Olha, para quem achava que não tinha nada, putz, na cara, mas... Ah, mas quantos anos essa criança viveu aí, né? Para de 4 anos Pois é é, muito pouco, né? é É muito isso, a pouco. gente. 4 anos é ainda o comecinho da infância, tá tudo certo. Sim, sim. Então, mas eu acho que e é muito natural dentro dessas construções sociais também a gente ir para esse lugar de não olhar e tentar passar a mão na cabeça. Por exemplo, a nossa sociedade viveu isso durante muito tempo. Quando a gente fala de uma sociedade que é demagoga, que a gente tipo defende conceitos de família, defende conceitos do que é ser bom, né? Uma pessoa de bem. E todos Moralismo. esses conceitos são todos conceitos que eles por algum motivo que beneficia muito poucas pessoas, ele precisava ser mantido, né? E esse lugar, ele é o tempo inteiro reafirmado para que a gente esqueça e para que a gente realmente acredite que esse é o lugar a ser seguido. Esse é o que fica sendo repetido o tempo inteiro. Também a gente não sabe para atender o que, né? A gente até tem ideia do que é, mas é uma coisa tão grande e opressora que às vezes a gente precisa também se dissociar um pouco disso e começar a trabalhar nas micro revoluções, né? Para a gente poder também entrar nas macro revoluções.
É o E principal. Muitas vezes o ficar olhando para a macro-revolução é uma excelente fuga e distração da micro-revolução que tanto precisa ser é, feita. exato, exato. Então, se isso nesse olhar macro ele é tão estabelecido e a gente está vendo o tempo inteiro, é muito fácil para a gente também entrar num processo de olhar para a nossa infância e dizer assim, ah, não, mas meus pais, eu não tive nenhum tipo de violência, eu não tive nenhum... Mas o que é a violência para você, né? Pode ser um momento em que você precisou de um colo e que alguém te disse não. E isso, Exato. naquele momento, Para o mundo daquela criança era estruturou, muita coisa. estruturou, estruturou alguma coisa em você que você começa a relacionar isso pro resto da sua vida. Então, Tem um exemplo tão é, legal que ele dá aqui, que eu acho que reflete o exemplo de muitos homens em relação à repressão emocional. Olha, eu vou ler esse trecho aqui. Anos atrás, assisti a uma cena em que uma criança de aproximadamente 2 anos de idade foi tratada com muita estupidez pelo seu pai. Ele não quis levá-la para um passeio de carro. Eu estava por perto, ao lado da mãe dessa criança, e nesse momento pude vê-la contendo as lágrimas que queriam cair. A mãe estava junto dela, mas ela queria ficar com o pai, e ele foi estúpido com ela. Eu conhecia a família e sabia que na casa dela não era permitido chorar. Esse pai não aceitava o choro dos seus filhos. Foi triste assistir aquela cena e ver nascer o processo de negação nessa criança tão novinha. Ela conteve o choro e mostrou indiferença. Ela negou a dor que estava sentindo por não estar sendo acolhida. Naquele momento, minha visão se abriu. Pude ver o karma daquela criança e tive a triste constatação de que ela sofreria muito nessa vida. Voltei a encontrá-la 11 anos depois e pude comprovar o insight que tive naquela época. Era uma jovem que não conseguia ter nenhum contato afetivo com o outro e aos 13 anos de idade já carregava uma série de somatizações, como asma, alergia e pânico. Olha pois que é, forte. Por causa de, às vezes a pois é. gente acha que tem que ter sido um negócio absurdamente, e isso aqui já é muito absurdo. A gente tende a minimizar isso, né? Às vezes. Não tem comparação, né? Não, não tem comparação. A gente não pode comparar essas coisas. A gente não pode comparar as realidades. A gente precisa Sim, parar de comparar as realidades, assim. Porque e principalmente nesse ambiente do masculino, assim, porque essa coisa do é- a gente não pode associar que o fato de homens não terem autocuidado tem a ver com essa visão que a gente tem de que o cuidado não é algo para os homens, né? É aquilo que a gente fala sobre a infância, inclusive, assim, por que as mulheres são ensinadas desde pequeno a cuidar e os homens não são ensinados a cuidar? Por que desde pequeno você ouve, você vai para o seu pai falar alguma coisa e tudo mais, e é natural, é normalizado que seu pai disse, engula o choro, para de chorar, você não tem que chorar não, se você não chorar você é homem. Ou seja, são processos de distorção que começam ali. Então, assim, sim. como não olhar para isso? Como é que ainda seguir achando que isso não é um comportamento que constrói esses adultos que nós estamos falando, que são adultos que são os problemas da nossa sociedade, que criam todas essas questões. Assim, a gente precisa entender que vem desse processo, sabe? E que o cuidado é algo que a gente precisa ter com a gente e com quem está em volta, né? Muitas E, vezes com a mulher não é bem um cuidado também, não, né? Às vezes é esse lugar de tipo. Você tem que cuidar do ser. outro, né? Não, é aquela coisa impositiva também de você tem que estar sempre desse jeito aqui, porque você vira aquele objeto de admiração para o homem, que é o que eu tenho escrito esses dias também, né? Você tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, ninguém vai querer casar com você. Essa merda que a gente ouve também, de que tem Total. que estar sempre, né? Asseada, maquiada, depilada e não sei o quê, porque se você não tiver desse jeito, ninguém vai te querer. Aí você vai ser rejeitada pela ameaça do medo de ficar sozinha, né? Então é um É, autocuidado que vem distorcido também. Não é uma coisa que vem construída e ensinada de um lugar de amor próprio, que é o que eu aprendi a fazer essa virada de chave. Eu rejeitava o autocuidado, porque para mim o autocuidado vinha desse lugar de você precisa se cuidar para o outro. Vá pra merda é que eu pro vou cuidar outro. para o outro. Então não vou me cuidar porra nenhuma. Eu entrei nesse lugar, sabe assim? E aí, quando eu entrava Caramba. num relacionamento, muitas vezes acontecia o quê? Eu engordava, eu não sei o quê, era uma autossabotagem implícita ali, inconsciente, sabe? Que eu falava, não vou me cuidar pro outro, vá pra merda, não sou essa mulher, sabe assim? Se quiser ficar comigo, vai ter que ficar comigo do jeito que eu for, que eu me colocar. Exato. É.
E eu fico imaginando, assim, você estava falando disso, eu fiquei pensando aqui que é muito doido, porque ao mesmo tempo que se cria as mulheres para poder ser ter essa beleza que os outros desejam, para a mulher tem uma sensação de perigo com isso, né? Porque ser alguém Total. desejável é você também se submeter aos perigos do machismo, Por do isso que eu patriarcado, sempre que é rejeitei a minha ser beleza. estuprada, né? Ah, Tipo, ou seja, dar exato. permissão ao outro para me violentar porque eu sou alguém que estou, que é o que se diz o tempo inteiro, né? As loucuras das respostas que você vê de tipo, ah, mas tava com aquela roupa, ah, tá. Exatamente. Então, que loucura é essa? Ou seja, que loucura é essa que se quer criar? Ou seja, é isso, é um lugar do machismo patriarcal que são lugares inatingíveis. Eles são Total. completamente paradoxais, porque assim, não tem como. São contas que não fecham, Total. sabe? E que só adoecem as pessoas, né? O que eu Adoecem. sempre negligenciei mais foi o meu cuidado com o meu corpo, justamente por isso. Eu tinha uma crença, aí pela minha ancestralidade, por questões até de vida passada, por várias questões, de que chamar atenção não é seguro. Então, eu estou dentro de um molde hoje que, a princípio, é considerado dentro dos padrões estéticos, assim, né? E principalmente de um padrão estético de distorção sexual, porque eu sempre tive peitão, bundão, não sei o quê, e eu tinha uma amiga minha que era o padrão, aquela menina toda magrinha, não sei o quê, blá, blá, blá. E os caras se apaixonavam pela minha amiga e olhavam pra mim querendo me comer, sabe assim? Porque eu tinha peitão e bundão e não sei o quê. E eu falava, caraca, cara, que merda ser eu, né? Que merda esse corpo que eu tenho. E eu comecei a Uhum. rejeitar muito forte meu corpo por causa desse olhar e parei de cuidar dele muito forte. Até hoje, é a última coisa que eu tendo a fazer é querer cuidar do meu corpo. Eu vou ler, eu vou fazer várias coisas, mas eu vou deixar o exercício físico, eu vou procrastinando, 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 porque ser gostosa é uma merda nessa sociedade. Essa é a minha crença, né? Sim, Que eu ainda tô sim. trabalhando. Ser gostosa é perigoso, né? É. É foda. Eu tava te falando, inclusive a gente estava conversando sobre essa coisa da exposição, né, da beleza e tudo mais, como isso de alguma forma é, na sociedade tem esse lugar dos benefícios, né, de como que as portas se abrem e tudo mais, mas como também tem essa construção de que se você tem o belo, se você e que também durante muito tempo isso também está se quebrando ainda bem, que é os padrões de beleza, né? O que está dentro dos padrões de beleza. Mas esses aprisionamentos, né? Eu estava te falando, por exemplo, que eu trabalho com minha imagem, eu sou ator e tudo mais, e durante muito tempo eu quis negar. É o White People Problem total, exatamente, o White People Problem total. É, eu estava trabalhando trabalho com isso, com essa coisa da exposição, e durante muito tempo eu negava que isso poderia fazer parte da minha vida. Então, assim, expor. Aí você está falando sobre isso, assim, de você ser mulher e o fato de você expor o seu corpo, o quanto, como isso chega para os outros, né? Como é que o outro vai chegar Total. nesse outro lugar. Então, assim, é tudo isso, assim, a gente vive essa sociedade com muitas distorções, com E esse completas julgamento também de distorções. que se você está dentro dos padrões estéticos, tudo que você consegue na sua vida é por causa disso. Uhum, uhum, uhum. Também é um lugar que você fala, Total. caralho, eu sou muito mais que isso, para ficarem falando que tudo que eu conquisto na minha vida é por causa disso, sabe? Aí vai pro lado, às vezes, Uhum. de querer provar muito o lado intelectual, de querer ter muito conhecimento, de querer ser muito inteligente, de querer se provar muito nesse lado para falar, eu não tenho as coisas só porque eu sou bonita, sabe assim? Tipo, Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, é a gente poder olhar para essas coisas com generosidade e olhar também com um olhar de realidade, assim, por exemplo, olhar para isso que Tom Borges está falando aqui de White People Problem é um olhar de entender também de onde é que essas falas vêm, o que é que eu estou falando, para onde eu estou falando, sim, sobre o que eu estou falando, de que lugar essa voz está sendo falada. Porque o fato de eu estar falando sobre isso não é algo que não vai atingir algumas outras pessoas que também se relacionem com isso, como o fato de pessoas negras falarem sobre questões que são, né, importantes
e entender de onde é que vem essa fala, respeitar essas falas. Eu Com acho que certeza. dá lugar a essas falas, né? Eu tenho feito exercício de escuta, assim, meu exercício é de escuta, assim. Tenho lido várias coisas, até te falei, né, de que vi coisas diversas, assim. Eu trabalho com comunicação e meu exercício de sempre é poder ver de tudo, de coisas que eu gosto ou coisas que eu não gosto, mas para poder conhecer, né? Claro que tem os meus filtros, tem o que eu quero consumir, o que eu não quero consumir. Mas eu acho que é muito importante a gente abrir o lugar da escuta. E para essa discussão do machismo, por exemplo, do patriarcado, que é o que a gente está falando aqui agora, eu acho que está aí um grande exercício que a gente precisa fazer. É Com escutar mais, certeza. assim. Parar de querer calar as outras vozes, né? Eu não tenho nenhuma vontade de calar voz nenhuma. Eu quero que todo mundo tenha a possibilidade de falar, assim, sabe? E estou abrindo meus ouvidos para poder escutar quem está falando. Se tem alguém gritando, eu não vou ser nunca a pessoa que vai falar para aquela pessoa gritar. Eu vou ouvir aquele grito, eu vou querer saber por que aquele grito vem. Eu nunca vou colocar uma pessoa que está gritando num lugar de tipo, opa, peraí, deixa eu ponderar aqui porque essa pessoa está gritando. Não, esse não é o meu comportamento. Eu não tô aqui para isso. Assim, tenho ouvido porque tem muita gente gritando, são muitas dores que estão por aí no mundo e a Muitas. E a gente gente precisa precisa tomar deixar. cuidado com isso, de não minimizar a dor do outro, achando que a tua é maior. Porque não É, existe comparação para dor. Dor é dor. A gente precisa parar de entrar num lugar de competição com dor, sabe? Isso também me deixa um pouco revoltada. Porque fica um brigando com o outro, querendo provar quem é que tá quem é que tá sofrendo mais. Pelo amor de uhum, Deus, uhum, gente. Não é esse o uhum. lugar. Vai ficar competindo quem é que tá sofrendo mais. Vai levar para onde isso? Para mais guerra? Para mais ódio? Para Total, ficar total. semeando mais raiva pelo mundo, vai levar aonde isso? A destruição completa de um grupo contra o outro? É isso que muita gente quer aí em cima. Que a gente se destrua competindo entre a gente. A gente precisa ouvir a dor um do outro, parar de minimizar a dor do outro, achando que a tua é mais relevante, porque não é. Não existe Uhum, comparação, não existe ranking para dor. Eu vivo falando isso. Uma pessoa que sofre abuso sexual não é mais sofrida do que uma que sofreu abuso psicológico. Uma pessoa negra, sim, tem um histórico bizarro, mas não significa que a tua dor é maior do que a minha só porque o meu problema na tua visão é irrelevante. Comparação não existe. Eu não posso virar e falar que uma pessoa que passou fome sofreu mais do que eu, eu sou privilegiada. Eu reconheço meu privilégio, sim, e é importante reconhecer o meu privilégio, mas jamais comparar uma dor com a outra, porque não existe comparação para dor. Para o contexto daquela pessoa, aquela dor é relevante. Dor é dor, dói do mesmo jeito. É tudo dor. Enquanto a gente ficar nessa vibe de ficar o que eu ia falar, gente? Às vezes eu penso em inglês, eu misturo tudo. Comparando as coisas e minimizando. Isso vem de um lugar de dor, querer minimizar a dor do outro. Isso também é uma dor, né? isso aí são Tipo, dores, ninguém assim, reconhece a minha dor, então eu quero que a minha é, fale mais alto. Então eu vou minimizar a tua e querer que a minha é. se sobreponha à sua. Não, não adianta. Não adianta comparar, assim. Acho que a gente olhar para essas dores e ter acolhimento para elas, assim, ter um olhar de mais acolhimento e ouvir mesmo e saber que o que vem dali vem de uma dor, sabe? Ok, eu acolho a sua dor, tá tudo certo. É, é, é isso, né? É isso que eu estava falando, inclusive, por esse trabalho com o masculino. É muito natural a gente que está fazendo um trabalho com o masculino, a gente receber mensagens de mulheres dizendo: ah, vocês aí agora querendo pagar de desconstruído, vocês querendo estar nesse lugar, não sei o quê. E não tô, assim, longe de mim querer me colocar num lugar de... Eu não quero, o que eu estou querendo é justamente me desfazer desses lugares de superioridade e me colocar em um lugar de mais compaixão, empatia com as coisas, assim, sabe? Assumindo as minhas responsabilidades. E assumir as minhas responsabilidades é me reconhecer dentro de todos os ambientes que eu estou, né? Assim, entender Sim. e que papel eu tenho, como eu posso, de alguma forma, Já subiu o modificar esses nosso tempo, padrões, só para você saber. mas modificar esses padrões. Então, assim, olhar para as nossas dores com mais generosidade. Eu acho que o que eu posso deixar dessa conversa nossa é assim, vamos olhar para nossas dores com Compaixão. generosidade, entender os momentos que a gente tem raiva e tudo mais, mas depois reconhecer de onde Validar, é que vem essa validar essa raiva. raiva. É Exatamente. importante.
Total. Tem várias outras coisas que a gente poderia ter falado. Teve a gente até que perguntou sobre como abordar, né, a questão da sexualidade com a criança, porque tem muita repressão da sexualidade que vem desses tabus de não se conversar sobre isso. A gente acabou nem entrando nisso, porque uma hora passa tão rápido, gente, vocês não têm noção. É muita coisa para falar em Vamos pouco marcar tempo. outra em breve. Sim, a gente sempre pode marcar mais coisas. Mas, de fato, eu acho que a sexualidade precisa ser conversada com a criança, assim, de uma maneira natural. É muito moralismo que a gente tem ainda nesse lugar de não conversar sobre isso, e isso tem várias consequências, né? Eu sempre falo que tudo que eu aprendi de sexualidade foi em revista e depois conversando com amigas. Nunca teve conversa sobre isso dentro da minha casa. Isso tem consequências graves. Dá para fazer uma live inteira só sobre isso. Então eu vou deixar por aqui, só com a minha opinião rasa e rápida a respeito disso. De repente fica aí a deixa para uma próxima live. Quem chegou depois vai ficar gravado. A gente dá o que a gente tem, gente. A gente dá o que a gente tem. E o que a gente tem é muito. É muita Acredito. coisa. Gratidão. Depois é só assistir. Quem pegou no meio vai ficar gravado no IGTV. Beijos, obrigada, Amado. Tchau, Obrigada a gente. todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, Mai.